Boa noite, sejam todas e todos muito bem-vindos aqui ao espaço digital do Laboratório Social da Síntese. Uma alegria ter vocês aqui nessa noite de terça-feira para mais um evento, promovido pelo Laboratório Social. Eu sou o Camilo, da coordenação geral aqui do laboratório. Junto conosco aqui da equipe nossa na sala, vocês têm o Bruno, que está coordenando aqui a atividade, o gerenciamento da sala, e a Ana Maura, da nossa comissão executiva. Então, em nome de toda a equipe, reitero aí as boas-vindas. Fiquem à vontade, sintam-se aí, estimulados e livres a participar e a colaborar aqui com esse espaço que é o Laboratório Social, um espaço criado, dentro da missão geral da Síntese, que é a de promover, incentivar, e facultar aí a promoção do intercâmbio e da divulgação de conhecimento de base científico-acadêmica. Essa é a nossa razão de ser, de existir. Então, participem, acompanhem, por favor, o nosso site laboratoriosocial.com.br. Tem também ali os perfis para as redes sociais do laboratório. Então, por favor, curtam, interajam, façam as suas sugestões. Eu reitero que o laboratório é um espaço aberto, nessa promoção de eventos, de temáticas aqui consensuadas. Então, cada um e cada uma pode propor temas, pode propor eventos, fiquem à vontade, tem um contato também no site, a gente gosta de destacar isso para incentivar a participação e o convite aí aberto mesmo a toda a comunidade, todos os interessados, tá? O laboratório que teve o início efetivo das suas atividades em março de 2020, vocês sabem muito bem o que isso significa, né? Começou fevereiro, março de 2020, tivemos a chegada da pandemia que alterou totalmente aí a rotina. O laboratório, com isso, migrou para a modalidade online remota, que a gente adotou e segue aplicando até hoje. E nesse entretempo, desde março de 2020, a gente já conseguiu promover a realização de 54 eventos, num total de 3.813 pessoas inscritas, e uma curiosidade também, totalizando 195 horas, 52 minutos e 42 segundos de transmissões desses eventos realizados aqui pelo laboratório. Então, é o início e a gente quer que isso se estenda e amplie cada vez mais. Uma outra iniciativa também que eu gostaria de aproveitar aqui o momento para destacar com vocês, o laboratório iniciou, e a chamada pública já está aí em divulgação e aberta também, para quem estiver interessado e puder compartilhar, uma outra ação nossa dentro do laboratório, que são os grandes ciclos. Os grandes ciclos são o momento seguinte, que estava na previsão, no projeto, no planejamento do laboratório, o momento a partir do qual a gente inicia também a realização de eventos com chamada pública de trabalhos, no intuito de ampliar essas redes e o alcance também da iniciativa. Então, nós estamos já com o primeiro congresso dos grandes ciclos com inscrições abertas, o primeiro congresso internacional e multidisciplinar sobre arte e cultura, a temática geral Brasil 200 anos depois. Os grandes ciclos, eles são constituídos de 7 congressos. Cada um dos congressos vai ter como eixo principal um dos vetores que constitui a proposta curatorial do laboratório. Isso a gente tem ali no site, quem puder dar uma olhadinha nos vetores. Então, arte e cultura, economia, educação, poder, sociedade, tecnologia e urbano são os vetores que alicerçam essa proposta curatorial e convidam a todos e todas, pesquisadores, profissionais, professores, a atuar e discutir proposta numa perspectiva que seja gradualmente cada vez mais multidisciplinar, dadas aí as dimensões envolvidas em cada um desses eixos. Então, arte e cultura está com inscrições abertas. Quem tiver um trabalho, quiser colaborar e discutir com colegas aí, os temas, está aberto também a partir do site laboratoriosocial.com.br, tá? Fica um convite aí para vocês. E aqui vamos, então, à pauta principal aqui da nossa noite de hoje. O laboratório hoje, com muita alegria,
realiza e promove a aula aberta à segregação urbana como projeto de poder, do modelo centro-periferia aos enclaves fortificados. É uma aula aberta que aqui, com muita alegria e carinho, eu registro, que vai estar sob a condução e coordenação do Tiago Trindade, querido, muito especial colaborador aqui do Laboratório Social. Tiago, boa noite, seja muito bem-vindo, alegria, você sabe, tê-lo aqui com a gente. Boa noite, Camilo, boa noite. Obrigado, Tiago. Tiago, professor, um pesquisador dos mais competentes e que muito aqui nos estimula a seguir nessa linha do laboratório, né, promovendo aqui esse tipo de interação e troca. O Tiago, como eu mencionei antes, ele é professor do Instituto de Ciência Política da UNB, da Universidade de Brasília, membro do grupo de pesquisa sobre democracia e desigualdade, com a sigla DEMODE, não é, Tiago? Onde coordena a linha de pesquisa Democracia e Ativismo Político e tutor do Programa de Educação Tutorial em Ciência Política da UNB. O Tiago integra também e é colaborador da Rede BR Cidades e autor do livro Protesto e Democracia, Ocupações Urbanas e Luta pelo Direito à Cidade. E desenvolve, claro, pesquisas e publicações aí com foco nos temas direito à cidade, participação política, movimentos sociais e teorias da democracia. Eu acho que está aí, né, um tema dos mais relevantes, pensar, enfrentar a questão urbana, enfrentar hoje a questão, né, social e humana por excelência. A gente tem mais de 80%, né, da população vivendo em cidades. Então, meu caro, está contigo, né, uma excelente aula e obrigado mais uma vez aí por estar com a gente. Maravilha, Camilo. Primeiramente, eu que agradeço, obviamente, né, não só a você, como a toda a equipe do laboratório aí, pelo carinho, pelo cuidado de sempre, né, aí, tanto na preparação com a atividade mesmo, como também em toda a interação aí que a gente tem, né, ao longo desse processo. Eu queria dizer, né, obviamente, que eu estou muito feliz, né, de poder estar compartilhando, né, de estar participando desse espaço aqui, porque, enfim, esse tema é um tema que eu sou, assim, muito apaixonado por ele, muito envolvido, né? Eu já estudo essa questão há um tempo razoável e estou tentando agora, né, construir uma agenda de pesquisa que é sobre democracia, né? Na verdade, o grande tema da minha agenda de pesquisa é democracia, crise da democracia, mas estou tentando construir uma agenda de pesquisa que consiga apontar, né, para a convergência, né, entre essas duas questões, né? Digamos, a questão urbana e a questão da democracia em si. E eu queria, enfim, em primeiro lugar, dar boa noite para todo mundo que está acompanhando a gente aqui na sala do Zoom, né, que se inscreveu no evento, enfim, muito obrigado aí por toda a audiência aí, né, enfim, inclusive acho que é importante dizer, né, Camilo, e também, claro, né, o pessoal que está acompanhando a gente aqui no YouTube também, né, no canal do laboratório, importante dizer, pessoal, que quando a gente organizou aqui essa atividade, eu coloquei, né, para o Camilo, para a Ana, para a Lucia aqui do laboratório, que uma das ideias, né, um dos propósitos dessa atividade hoje é que justamente a gente avançar, né, na ampliação, né, na formação de uma rede de pessoas interessadas, né, em discutir essa temática, em levar adiante essa agenda de pesquisa, passando aí, né, pela intermediação do laboratório social. Então, enfim, depois eu vou deixar meu contato aqui para vocês, mas de qualquer forma é muito fácil, né, descobrir meu contato pela página lá da UNB, enfim, tem meu e-mail lá, institucional. Quem quiser entrar em contato com a gente para a gente pensar, né, em outras parcerias, em outras colaborações, fique totalmente à vontade, porque esse é um dos propósitos dessa atividade, né? Então, eu vou começar a marcar aqui meu tempo, né, para eu fazer a exposição. O Camilo já fez uma apresentação aí geral de mim, né, bem por aí mesmo, acho que são essas questões principais a serem ressaltadas. Eu só, viu, Camilo, agora que eu me dei conta, que eu acho que eu passei para vocês, peço até desculpas por isso, eu passei uma informação desatualizada. A gente tinha essa, de fato, né, essa linha de pesquisa no DEMODE, Democracia e Ativismo Político. A gente recentemente fez uma reorganização no grupo, um processo muito recente, a gente, né, mudou, né, enfim, a gente reconfigurou as linhas de pesquisa. Hoje essa linha não existe mais, né, essa linha de Democracia e Ativismo Político. Eu estou envolvido hoje na coordenação de duas outras linhas, né, uma chamada Crise da Democracia, Neoliberalismo e Lutas Sociais, e a outra que está mais diretamente relacionada a essa exposição aqui, essa conversa de hoje, chamada Democracia, Direito à Cidade, Conflitos Urbanos. Na verdade, a minha agenda de pesquisa é convergir, né, é fazer um trabalho que consiga com que essas linhas de pesquisa, com que essas discussões se encontrem, né, como eu coloquei anteriormente.
Então, o que eu vou tentar aqui passar, pessoal, para vocês hoje, eu vou tentar fazer uma fala no máximo 40, 45 minutos no máximo, tentar ser até mais breve se possível, para depois a gente abrir aqui para discussões, para perguntas, né? Vocês fiquem totalmente à vontade para falar, né? Inclusive, quem quiser falar, abrir a câmera, falar, fique totalmente à vontade. Quem quiser encaminhar perguntas pelo chat do YouTube também. Mas o que eu vou tentar passar aqui para vocês hoje é um acúmulo, né? Resultado de um acúmulo aí de leituras que eu venho fazendo ao longo de, pelo menos, aí, talvez pelo menos uns 10, 12 anos, eu diria. E também que tem alguns pontos novos aqui, né, que eu ainda estou querendo entender um pouco melhor e que eu estou colocando como agenda de pesquisa para os próximos anos, né? Então, a ideia é a gente conversar um pouco sobre essas questões, né, enfim, e tentar refletir um pouco sobre como que eu colocaria nesses termos, né, como que o espaço urbano, né, como que qual é o papel do espaço urbano quando a gente está pensando, né, as relações sociais do ponto de vista, né, da perspectiva de uma sociedade democrática, mas entendendo fundamentalmente que o espaço urbano tem um papel fundamental na reprodução das relações de dominação, né? Então, não por acaso o título, né, dessa nossa aula é justamente esse, segregação urbana como projeto de poder, tá? Bom, enfim, eu vou colocar aqui, né, de uma forma mais evidente para vocês que o objetivo principal dessa atividade consiste em apresentar alguns elementos básicos, né? Ou seja, a gente não vai esgotar, nem mesmo aprofundar tanto a discussão aqui, mas a ideia é apresentar alguns elementos básicos para a compreensão da segregação enquanto processo social e seu papel na configuração das relações de poder em um sentido mais amplo, tá? Só reforçando uma coisa aqui, eu não vou usar slide, mas fiquem tranquilas e tranquilos, porque vai ficar gravado lá no canal do laboratório, lá no YouTube, onde está sendo transmitido agora, tá bom? Então, é mais fácil para quem quiser depois, né? Não consegui anotar tudo, mas é mais fácil para pegar depois, tá? E a atividade também tem como objetivo, né, um objetivo específico, contribuir para a construção de novas redes, espaços de diálogo, apoiados pelo laboratório, que permitam maior conexão entre pessoas interessadas nesse tema. Eu queria só dar fazer, né, um convite aqui, pessoal, que essa aula, na verdade, ela é a prévia de um curso que eu vou ministrar, que está dentro dessa temática, obviamente, entre o final de outubro e meados de novembro, tá? As informações estão lá na página do laboratório. Vão ser 5 aulas, todas online, claro, com carga horária de 10 horas, tá? Depois, né, enfim, se vocês quiserem, a gente pode, se vocês quiserem perguntar, mandar e-mail e tal, a gente pode passar mais informações, mas as informações estão todas lá na página do Laboratório Social, tá? Bom, eu estou colocando aqui como questões de partida dessa nossa reflexão de hoje, tá? Eu coloquei aqui algumas questões, né, provocadoras, né? Primeiro, qual a lógica da segregação urbana? Qual o papel do Estado nesse processo, né? O que se pretende exatamente com essas políticas, né? Com políticas que reproduzem, né, reforçam a segregação? E quais formas e ou modelos, né, de segregação podemos identificar nas cidades brasileiras atualmente? Eu queria só destacar uma coisa, né? Essa análise que a gente vai fazer, ela é centrada fundamentalmente, embora não exclusivamente, na cidade de São Paulo, tá? O meu referencial empírico, digamos assim, de preferencial é a cidade de São Paulo. E várias das coisas que a gente vai comentar aqui, elas se aplicam também a outras cidades brasileiras. Na verdade, elas são características muito comuns das grandes cidades brasileiras, mas o foco da análise a leitura que eu estou fazendo, ela é uma leitura mais adequada propriamente à cidade de São Paulo, tá? E a partir dessa realidade urbana, então, a ideia aqui é que a gente faça uma breve reflexão sobre como que hoje nós temos dois modelos de segregação diferentes, tá? Sobrepostos no espaço, ou seja, coexistindo. Eles não anulam um ao outro, mas eles coexistem, né? Justamente um deles é o modelo centro-periferia, né? Que é, digamos assim, é um modelo que, do ponto de vista histórico, ele chegou primeiro, né? E o outro modelo, que começa a se desenhar mais ou menos ali a partir de meados da década de 70, é o modelo, eu costumo chamar, né, o modelo dos enclaves fortificados, me baseando no conceito da Teresa Caldeira, do importantíssimo livro da Teresa Caldeira, chamado Cidade de Muros, né, que é um livro lançado no ano 2000. Mas tem algumas pessoas que se referem a esse modelo justamente como modelo da Cidade de Muros, tá? É um modelo que chega mais ou menos ali no meados da década de 70, em São Paulo, né, primordialmente, e hoje esses dois modelos eles estão sobrepostos. Qual que é o meu ponto aqui? Compreender os efeitos desse processo de sobreposição para a vida urbana contemporânea é um desafio que ainda está colocado para a agenda dos estudos urbanos no Brasil, e eu diria que também em outros países do mundo.
Por que eu estou falando isso, pessoal? É muito evidente, para quem está familiarizado com a literatura hoje de segregação, direito à cidade, que a gente produz aqui no Brasil, é muito evidente que a literatura reconhece a existência e a sobreposição desses dois modelos. Mas, na minha perspectiva, essa agenda, uma das agendas que eu estou tentando tocar agora, é que ainda não existem reflexões aprofundadas sobre quais os efeitos concretos da sobreposição desses dois modelos. Tá? Esse, para mim, é o ponto crucial, assim, digamos, da minha argumentação, do ponto de vista da justificativa, da relevância, da construção, né, da proposição dessa agenda de pesquisa, certo? E aí, primeira coisa, né, enfim, para a gente começar aqui um pouco a conversa, eu vou apresentar uma definição de segregação. Deixa eu só reforçar aqui uma coisa. Essa aqui não é a única definição de segregação que existe, obviamente, mas é a definição com a qual eu mais me identifico, tá? Não apenas pelo conceito em si, mas pela reflexão que está por trás dela, que é a definição do professor Flávio Vilaça, né? O professor Flávio Vilaça, como todo mundo aqui deve já ter ouvido falar o nome dele, faleceu no ano passado, né, 2021, eu não tenho certeza agora se foi 2020 ou 2021, mas acho que foi 2021, né, e sem dúvida, um dos maiores nomes aí, não só da história do urbanismo brasileiro, mas é um dos grandes nomes desse campo dos estudos urbanos no Brasil, né, e conhecido, inclusive, internacionalmente, claro, por toda a sua contribuição para esse debate. Mas a definição que ele traz aqui de segregação, no famoso livro Espaço Interurbano no Brasil, né, que é um livro originalmente publicado em 1998, tá? É que a segregação é um processo, e vamos se atentar a isso, a ideia de processo, tá? Porque isso tem implicações importantes do ponto de vista analítico, mas a segregação é um processo segundo o qual diferentes classes ou camadas sociais tendem a se concentrar cada vez mais em diferentes regiões gerais ou conjunto de bairros da metrópole. Tá? Ou seja, segregação é um processo que tende para a homogeneização social de certas regiões, de certas regiões gerais, né, como o Flávio Vilaça diz, ou conjunto de bairros. Ele usa aqui a metrópole, mas a gente poderia dizer, né, da cidade, das grandes cidades. Tá? E, obviamente, a gente sabe também hoje, claro, a gente já tem toda uma literatura acumulada, que a segregação não é uma característica apenas das cidades grandes, ela também está presente muito fortemente, muito caracteristicamente nas cidades médias, por exemplo, tá? Ou cidades de porte médio, se vocês preferirem. Mas qual que é a grande questão aqui? A segregação, nessa definição do Flávio Vilaça, né, que é a definição que eu utilizo, ela tem que ser entendida como um processo dialético. Tá? Vale lembrar que o Flávio Vilaça é um autor marxista, né? Então, obviamente, a definição dele ela tem embutida esse pressuposto, né, da visão, da perspectiva dialética da realidade. Mas, legal, Thiago, mas o que significa isso? Significa dizer o seguinte, pessoal, ela é um processo dialético na medida em que a segregação de alguns, ou seja, na medida em que determinadas classes, determinados grupos ocupam determinados lugares, tá? Outros grupos e outras classes são impedidos de ocupar aqueles lugares. Ou seja, ele combate uma ideia, ele mobiliza essa definição para combater uma ideia de que existe a segregação voluntária, que é a segregação dos ricos, que vão morar nos seus condomínios fechados, e existe a segregação dos pobres, que é uma segregação forçada, que é uma segregação resultado de uma coação externa. Ele vai dizer, não existem duas segregações, existe um processo de segregação que ele tem que ser compreendido como uma totalidade, como uma unidade, que é uma coisa totalmente coerente com a teoria marxista. E na medida em que alguns lugares da cidade são ocupados por determinados grupos e classes, isso inviabiliza que outros grupos e classes o ocupem, né? Por isso que a segregação é, portanto, um processo dialético. E o mais importante que eu acho dessa definição é entender que a segregação deriva da luta entre as diferentes classes sociais pela apropriação das melhores localizações na cidade. Tá? E daí o seu caráter dialético. Ou seja, as diferentes classes sociais elas estão numa luta constante pela apropriação, pelo direito, né, pela possibilidade de se apropriar daquelas áreas que são consideradas melhores para usufruir justamente das grandes vantagens, né, dos serviços, das oportunidades que a vida urbana oferece ou, em tese, deveria oferecer para todas as pessoas. Tá? E um elemento importante também dessa definição aqui, que ele chama muito a atenção, é que a segregação ela tem que ser entendida como processo, como tendência. Tá? Ou seja, o que ele está dizendo com isso? A segregação ela não é algo que está totalmente cristalizado do ponto de vista espacial. Você não dá para você olhar para algum lugar e falar assim, este lugar está totalmente
puramente segregado, ele é um espaço exclusivo de uma classe só. Na verdade, eu diria, tá, que hoje em dia, né, enfim, 24 anos depois da primeira publicação do livro, da primeira edição, né, da publicação do Espaço Interurbano no Brasil, do professor Flávio Lassa, eu diria que a gente está caminhando para um modelo de cidade, né, e que eu, em grande medida, eu entendo que ele é resultado justamente de uma sobreposição desses dois modelos de segregação, mas nós estamos caminhando para um modelo onde isso está se tornando uma realidade, ou seja, tem determinadas áreas da cidade que estão se tornando áreas exclusivamente ocupadas por determinadas classes sociais, principalmente no caso dos mais ricos, né? A gente tem verificado a homogeneização social cada vez mais intensa das áreas onde as pessoas mais ricas moram, até porque quando os mais ricos começam a ocupar determinadas localidades, a tendência é que as pessoas mais pobres não consigam permanecer lá, principalmente pelo aumento do custo de vida que isso gera, uma vez que a ocupação dos mais ricos induz, né, a que determinados investimentos se direcionem para determinadas áreas. E esse é um processo sempre dialético, claro, porque, na verdade, os mais ricos, eles simplesmente não desbravam determinados lugares, né? Eles são atraídos para determinados lugares justamente por conta da promessa de certos investimentos ou justamente da instalação de determinados equipamentos prévios, né? Como é o caso de muitos condomínios fechados que acontecem hoje, tá? Mas o que é importante a gente entender é que a segregação é um processo em movimento. E aqui eu vou usar o exemplo, por exemplo, do centro da cidade de São Paulo. Até hoje existe uma luta ferrenha, né, entre as elites e os trabalhadores. A elite até hoje tenta expulsar os trabalhadores do centro tradicional, do centro histórico de São Paulo, e até hoje não foi totalmente bem sucedido, né? Ou seja, existe uma dificuldade muito grande de você tornar uma área, como é o centro histórico das grandes cidades, uma área totalmente ocupada apenas pelos mais ricos. Mas a gente vai voltar nesse ponto depois, se der tempo, eu quero fazer algumas reflexões sobre isso também, tá? Ou seja, a segregação, ela sempre é um processo, ela sempre é uma tendência, ela aponta para tendências. Olha, estas áreas estão sendo ocupadas por pessoas de mais baixa renda, ou estas áreas estão sendo ocupadas por pessoas de mais alta renda, mas isso não significa que isso vai permanecer assim para todo sempre, tá? Agora, o argumento central para mim do Flávio Lassa, né, que eu empresto dele, embora eu vou tentar, ele vai fazer uma discussão que está calcada na questão do tempo, do uso do tempo, né, que a segregação ela está relacionada a um processo de dominação social, né, porque ela está justamente relacionada a um processo que busca manipular a maneira como as diferentes pessoas, né, ligadas a esse processo de dominação social. Oi, desculpa, gente, desculpa. A segregação justamente vai tentar, ela configura um processo no qual existe a tentativa de manipular o uso do tempo, ou seja, enquanto os mais ricos moram em lugares que já são muito bem servidos por determinadas infraestruturas e eles não precisam se deslocar muito pela cidade, então o gasto de tempo deles é muito menor, com os mais pobres é o contrário, né? Ou seja, os mais pobres precisam despender muito mais tempo do seu cotidiano, né, do seu dia a dia, para acessar serviços básicos e principalmente os postos de trabalho. Isso não está errado, eu não discordo, muito pelo contrário, isso está totalmente correto. Eu endosso essa tese, né, do professor Flávio Lassa, mas eu entendo, sim, que a dominação opera por essa lógica, mas o que eu estou chamando aqui de dominação social, ela tem a ver com outra perspectiva, tá? E ela tem a ver principalmente com a perspectiva, porque eu estou pensando a segregação aqui, né, enquanto uma política de controle social da classe trabalhadora, tá? Na qual o Estado se apresenta como grande protagonista. Claro que, em geral, né, articulado aos interesses do capital. Mas quando eu estou dizendo aqui que a segregação está inserida dentro de uma lógica de dominação social, né, o que eu estou querendo dizer? Que ela é, em boa medida, reflexo das relações de poder existentes na sociedade. Ou seja, quando eu afirmo que ela é pensada, que ela é entendida dentro dessa perspectiva que eu estou trabalhando, como uma política de controle social, de controle político e de controle social da classe trabalhadora, a minha intenção é afirmar o seguinte: ela é uma estratégia colocada em prática pelas classes dominantes para tentar pacificar a sociedade,
trazer, digamos assim, tentar implementar uma política de estabilidade social, apaziguando ou pelo menos criando obstáculos, né, pelo menos dificultando a emergência do conflito. Tá? Em boa medida, o papel do Estado moderno, né, o papel do Estado na sociedade capitalista, ele se direciona para essa perspectiva, né, ou seja, de criar mecanismos de amortecimento das tensões sociais, que, se é verdade que eles não impedem totalmente a emergência do conflito, mas eles pelo menos dificultam, eles criam obstáculos para que esse se torne, digamos assim, estruturante das relações sociais. Mas eu já adianto que, embora eu acredite, né, eu tenho essa hipótese, eu trabalho com essa tese, eu sempre, ao mesmo tempo, eu afirmo, ela é uma tentativa que já nasce fadada ao fracasso. Porque todas as tentativas de controlar o conflito, né, de pacificar a sociedade e de estabilizar, digamos assim, as relações políticas e sociais, na medida em que você tenta implementar políticas nessa direção, mas que mantenha a estrutura de opressão e de desigualdade social da forma como ela se apresenta, essas tentativas sempre vão ser fracassadas. Se não no curto prazo, mas com certeza no longo prazo elas vão fracassar. Tá? A maior prova disso é que, como eu já comentei aqui com vocês, né, os trabalhadores do centro foram expulsos do centro de São Paulo em um determinado momento da história, né? A boa parte da classe trabalhadora que habitava no centro foi periferizada, só que no começo, né, enfim, no final dos anos 80, começo dos anos 90, a gente passa a ter um movimento de ocupação de imóveis públicos, de imóveis ociosos, públicos e privados, na cidade de São Paulo, e eu, né, enfim, um dos meus argumentos é que isso é uma tentativa justamente da classe trabalhadora de retomar aqueles espaços, aqueles territórios que foram retirados dela, né, pela política segregacionista colocada em marcha pelo Estado. Né? Ou seja, no longo prazo, essas políticas estatais e, por que não dizer, capitalistas também, de tentativa, né, de pacificação social, elas estão sempre fadadas ao fracasso. Isso não sou eu que estou falando, tá, gente? Os urbanistas aí críticos, geógrafos críticos já batem nessa tecla, né? Sociólogos urbanos alinhados à teoria crítica urbana já batem nessa tecla há muito tempo, tá? Agora, tem um ponto importante aqui para a gente entender por que eu estou trazendo, né? Falar, Thiago, por que você está afirmando essa questão da segregação enquanto projeto de poder, o protagonismo do Estado, né? Enfim, porque exatamente qual é a lógica desse argumento? A lógica é a seguinte, aqui eu estou falando mais especificamente, estou dialogando mais especificamente com a literatura brasileira, com a literatura nacional, tá? Um ponto muito importante dessa discussão aqui é que, por um período razoável, talvez por cerca de 2 décadas, pegando ali dos anos 70 até o início dos anos 90, final dos anos 80, pelo menos, os processos de segregação no Brasil, a literatura acadêmica que se dedicou ao estudo desses processos, ela pensou eles, sobretudo, como um reflexo territorial das grandes desigualdades produzidas no âmbito do mercado de trabalho, tá? Derivado de nosso modelo de capitalismo periférico e dependente. E aqui eu estou emprestando análise, né, do Eduardo Marx e do Haroldo Torres, né, que é um dos grandes parceiros, um dos grandes colaboradores do Eduardo Marx, que é o Eduardo Marx, professor de ciência política da USP, e eu diria que hoje talvez o único cientista político que, digamos assim, eu costumo brincar, né, com o termo do alto escalão, né, digamos assim, do extrato aí de cientistas políticos, cientistas políticas mais conhecido, né, que tem mais projeção nacional. O Eduardo Marx é basicamente o único que trabalha com o tema dos estudos urbanos, da segregação, né, o que é muito importante, porque é um tema que tem pouca entrada, de fato, na ciência política. Mas eles alegam, né, eles fazem essa análise, né, a partir de uma revisão da literatura da sociologia urbana brasileira, mostrando isso, né, ou seja, a segregação ela foi pensada por boa parte desse campo de estudos como um processo resultante, como um reflexo resultante de um processo econômico, né, ou seja, como algo que derivou de uma série de processos econômicos que combinavam uma péssima distribuição de renda, né, uma estrutura social onde a renda sempre esteve muito concentrada, com a ausência total de uma política habitacional minimamente condizente com as necessidades mais urgentes da classe trabalhadora, o que teria provocado, portanto, esse cenário que nós temos nas cidades brasileiras de uma segregação muito acentuada, né, e dessa periferização, ou seja, da conformação desse modelo centro-periferia. Eu não estou dizendo que essa tese está errada, o Eduardo Marx também não nega essa tese, tá? Só que o meu argumento é que ela é incompleta para a gente entender o que é a segregação na sua complexidade. Eu entendo, e aí eu defendo, sim, com bastante ênfase,
e aí eu estabeleço um ponto, digamos assim, de polêmica com uma literatura talvez mais focada nessa questão econômica propriamente dita, né? Que olha a segregação por uma perspectiva econômica propriamente dita, eu afirmo que a segregação ela é o ator protagonista desse processo é o Estado. Tá? A minha tese, a minha hipótese é que a gente não entende a segregação sem conferir ao Estado o papel que ele, de fato, teve historicamente na condução desse processo. Tá? Então, enfim, é isso, né? Essa abordagem requer pensar o Estado como um agente principal da segregação. Os dois modelos de segregação que nós podemos identificar hoje nas cidades brasileiras, em várias outras cidades no mundo também, né? Ou seja, a sobreposição, né, desse modelo centro-periferia com esse modelo da cidade de muros, ou dos enclaves fortificados. O que eu estou alegando aqui? Né? Esses dois modelos, eles refletem diferentes estratégias de dominação colocadas em marcha pelas classes dominantes, isso de uma perspectiva histórica. Né? Ou seja, eles refletem diferentes maneiras com que a classe dominante encontrou para lidar com os explosivos e intensos conflitos sociais que foram, digamos assim, decorrentes, né, que eram uma decorrência inevitável das sociedades urbano-industriais que colocou frente a frente para conviver no mesmo espaço, né, ou seja, que forçou a proximidade física, a proximidade geográfica entre trabalhadores, classes médias e ricos, né, enfim, burgueses, proprietários dos meios de produção. Então, o meu argumento é que esses dois modelos, eles refletem diferentes estratégias de dominação social. Mas o que eles têm em comum? E aqui eu vou pegar, né, eu vou me embasar na discussão de um autor que é absolutamente fundamental para toda essa discussão que a gente está fazendo, né? Eu diria que a própria obra do Flávio Vilaça, ela está em grande medida, digamos assim, calcada, né? A genealogia das ideias do Flávio Vilaça estão ligadas justamente a esse autor que é o Henri Lefebvre, né? Que acredito que seja aqui também conhecido da ampla, pelo menos se não de todo mundo, pelo menos da ampla maioria de vocês, que é um sociólogo e filósofo francês, né? Que lançou, né, pela primeira vez no ano de 1968 um livro chamado Direito à Cidade, que, enfim, se tornou uma referência absolutamente incontornável, né, para o campo dos estudos urbanos e principalmente, eu diria, talvez, principalmente para o estudo sobre a segregação urbana, né? Então, quando eu estou dizendo que a segregação ela é uma estratégia de dominação, tá? E que esses dois modelos eles refletem diferentes estratégias, né, para lidar com as classes populares e para lidar com os conflitos sociais, eu entendo o seguinte, que esses dois modelos eles têm diferenças, né, eles têm algumas diferenças importantes, mas o que eles têm em comum? Ambos, tanto um quanto o outro, tá, promove aquilo que eu estou chamando aqui também, embasado no Lefebvre, promove um ataque à cidade. Tá? O que é o ataque à cidade? Que eu estou chamando aqui, é justamente a política de separação das classes sociais no território. Né? E aí vocês, né, enfim, uma pergunta, obviamente, geralmente os alunos, né, quando a gente está discutindo em sala de aula, os alunos perguntam isso, falam, tá, Thiago, mas assim, quer dizer então que uma cidade segregada, né, uma cidade onde a segregação está presente enquanto um traço estrutural, ela não é mais uma cidade? Aí o que eu respondo é o seguinte, levando as últimas consequências à análise lefebvriana, não. Né? O que é mais característico, o que é mais essencial, né? O que define a vida urbana moderna, né? É a cidade como local do encontro entre diferentes classes e diferentes grupos sociais. É a cidade como local de encontro. E quem afirma isso não é só o Henri Lefebvre. Eu vou fazer uma referência aqui também a Iris Young, que é uma das principais teóricas políticas que nós tivemos ao longo do século XX, faleceu aí no começo do século XXI, 2006, 2005, mais ou menos, e ela diz isso, a vida urbana, né, a gente só pode falar de vida urbana quando nós estamos falando de heterogeneidade, de mistura de classes, de mistura de etnias, de mistura de grupos, de fronteiras indeterminadas. Né? O que a segregação busca fazer é ir contra esse movimento. A segregação tenta justamente romper essa lógica do encontro e das fronteiras indeterminadas. A segregação busca criar fronteiras mais bem determinadas. Sejam fronteiras simbólicas, sociais, ou mesmo fronteiras físicas, né, barreiras, muros, grades, cercas, enfim, como se propõe a fazer justamente, né, como os condomínios fechados, né, os enclaves fortificados de um modo geral se propõem a fazer.
tá? Então, ambos esses modelos de segregação, embora eles tenham as suas diferenças, né? Mas o que une, o que eles têm em comum? Eles promovem esse ataque à cidade no sentido de que eles tentam subverter a lógica da vida urbana, que é justamente a perspectiva do encontro. E entendam, pessoal, quando eu estou falando de encontro aqui, eu estou falando de encontro na perspectiva do Lefebvre, não é encontro, tipo, eu aqui, estou na minha casa, vou lá encontrar o pessoal para tomar uma cerveja no bar e tal. É um encontro entre diferentes universos sociais, diferentes classes sociais. É um encontro, no sentido, em inglês, a gente usaria a palavra encounter, porque é um encontro no sentido do choque, do embate. Tá? Não é um encontro de você simplesmente encontrar, apertar uma... E quando eu digo aqui, né, eu acho que isso é muito importante. Eu trabalho numa perspectiva dentro da ciência política e dentro da teoria política que valoriza analiticamente o conflito. Então, quando eu estou defendendo aqui uma cidade, né, que seja mais onde as pessoas de diferentes classes, diferentes mundos sociais possam se encontrar e que isso, né, vai inevitavelmente gerar conflitos, né, eu estou defendendo exatamente isso. Né? A perspectiva da teoria crítica urbana defende exatamente uma cidade aberta ao conflito, entendendo que o conflito é uma condição essencial, né, para que as relações sociais caminhem no sentido de uma maior democratização, ou seja, para que a sociedade trace rotas no sentido de horizontes mais igualitários. Porque, afinal de contas, se a gente pensar que a sociedade é desigual, que ela é marcada por inúmeras opressões estruturais, e que existe uma desigualdade abissal entre determinados grupos que estão aí, né, que compõem essa estrutura social. Se a gente pensar que, se a gente não tiver conflito, se a gente tiver uma sociedade eternamente estável e pacificada, essa ordem assimétrica não vai mudar. Né? Então, é muito interessante quando eu faço esse tipo de reflexão com os alunos da graduação, por exemplo, né? Principalmente com os alunos da graduação, eles perguntam, mas, Thiago, você está dizendo que o conflito é bom? Peraí, você está defendendo o conflito? Sim, mas é importante dizer, não é o conflito, a violência aberta, é o conflito legítimo. A gente está defendendo um modelo de cidade onde demandas e reivindicações legítimas por maior igualdade possam se expressar, onde elas não encontrem obstáculos para se expressar devidamente. E aí é óbvio, vejam, o que eu estou dizendo é o seguinte, eu não estou dizendo que uma cidade, eu não estou dizendo que a segregação anula os conflitos sociais. Se vocês se lembrarem, eu falei antes. Ela tenta fazer isso, mas ela não é totalmente bem-sucedida, nunca foi nesse sentido. Mas a questão é que uma cidade mais democrática é uma cidade justamente mais aberta ao encontro entre as diferentes classes, para que essas diferentes classes possam conviver, usufruir dos mesmos espaços, onde nós teremos inevitavelmente conflitos sociais decorrentes desse processo. Né? E esses conflitos que eu estou, essa modalidade de conflito que eu estou defendendo aqui, é aquele conflito que contribui com o progresso da sociedade do ponto de vista da construção de relações mais igualitárias. Inclusive, né, se alguém, por exemplo, perguntar assim, você está tirando essa perspectiva do Karl Marx, por exemplo, né, aquele autor comunista, enfim, né, aquele autor anticapitalista, sim, também. Só que tem um detalhe, né? Quem defende que o conflito é um elemento importante para o progresso social, né, é o John Stuart Mill também, um autor que todos nós sabemos, liberal. Tudo bem, um liberal muito avançado, muito progressista para o seu tempo, né? Mas isso não é a ideia de que o conflito é positivo, isso não é uma coisa especificamente da teoria marxista, tá? É importante deixar isso claro. E aí, dando continuidade a essa análise, pessoal, então a gente pode entrar aqui especificamente na tentativa de analisar de forma um pouco mais detalhada as especificidades de cada um desses modelos. De novo, né, eu não vou ter tempo aqui para falar tudo em tantos detalhes, mas fazer um panorama geral, que eu acredito que já vai dar uma boa noção para a gente, tá? Primeiro, vamos falar do modelo centro-periferia, voltando aqui no Lefebvre também, né? A origem do que a gente entende como modelo centro-periferia, ela está ligada justamente ao processo que o Lefebvre analisa, que se dá em Paris, na cidade de Paris, em meados do século XIX. E olha, eu diria para vocês assim que tem uma literatura imensa, assim, muito extensa sobre isso, né? Que tenta revelar para a gente justamente como que a cidade de Paris, né, em meados do século XIX, ela se torna um grande modelo, ela se torna um grande laboratório, né? Talvez o primeiro que se tenha registro histórico,
de experimentação de uma política segregacionista. E tudo começa, né, entre aspas, tudo começa com a Jornada de Junho de 1848, né, um tema que, enfim, também tem uma vasta literatura sobre isso, mas quem quiser compreender talvez um pouco melhor o que foi, vale a pena a leitura do 18 de Brumário de Luiz Bonaparte, né, do Karl Marx. A Jornada de Junho de 1848 foi um processo assim, extremamente violento mesmo, né, do ponto de vista das mobilizações, da forma como a repressão estatal, né, respondeu às lutas dos trabalhadores por maior igualdade de direitos, por maior participação na esfera pública, por melhores condições de trabalho, por melhores condições de vida. Vale lembrar que não era uma luta, essa não foi uma luta que esteve restrita a Paris nem a França, né? Enfim, em 1848, aquele período ali, né, no final da década de 1840, um período de muitas insurgências na Europa, né, industrializada, na Europa ocidental, né, ou pelo menos nisso que viriam a se tornar sociedades que nós hoje chamamos de capitalismo avançado, né? Enfim, alguns chamam de capitalismo desenvolvido, por aí vai. Aí você tem um processo de uma repressão muito brutal que se segue a essas jornadas, né, de repressão à classe trabalhadora, mas tem um detalhe importante: em 1851, Luiz Bonaparte dá um golpe de Estado, né, em dezembro de 1851. Em 1853, ele nomeia, né, o barão Jorge Haussmann como o prefeito do departamento do Sena, encarregado de realizar uma política de redesenho, de reorganização do tecido urbano parisiense, justamente para pacificar a cidade. Por quê? Qual que era a leitura, né, enfim, que estava colocada naquele momento? Isso não era uma coisa exclusiva de Paris, né? Mas qual que era a leitura que estava colocada naquele momento? A industrialização, né, enfim, a indústria obrigou, né, ela forçou a que trabalhadores e os patrões vivessem basicamente todos ali em um espaço próximo, né? Ou seja, os trabalhadores viviam no centro da cidade, né, ou pelo menos nas áreas mais adjacentes ao centro, onde as indústrias da primeira era da primeira revolução industrial se instalaram. E essa proximidade física era extremamente ameaçadora, obviamente, para a classe dominante, né? O Lefebvre usa um termo que eu acho muito interessante. Essas lutas populares, né, tão próximas da burguesia, elas reivindicavam uma democracia urbana que colocava em risco, né, os interesses da emergente burguesia industrial na França. E elas colocavam em risco por quê? Porque essas lutas reivindicavam maior igualdade material, política, né, enfim, por aí vai. Então, a leitura foi essa proximidade física, essa aglomeração que a cidade, que a vida urbana provoca, ela é extremamente prejudicial aos nossos interesses, aos interesses burgueses, né? Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa tirar os trabalhadores daqui. O Jorge Haussmann foi encarregado de fazer isso e ele promoveu uma ampla reforma urbanística em Paris, né? Onde justamente ele demoliu, né, enfim, praticamente todo o centro da cidade, redesenhou praticamente todo o centro, que era muito, digamos assim, estruturado, né, por habitações que aqui, enfim, a gente chamaria de cortiços, né, enfim, onde se aglomeravam, né, justamente os trabalhadores, e ele periferizou os trabalhadores, né? Essa reforma teve como grande objetivo expulsar os trabalhadores do centro, garantindo, portanto, uma maior estabilidade e pacificação social, né? Então, o que o Lefebvre vai dizer, né? No momento em que a classe trabalhadora ela é expulsa do centro da cidade, em que essa segregação ela se consolida no espaço, né? E você tem a separação territorial das classes, a gente não está falando mais de cidade, a gente já não está falando mais de vida urbana, porque a vida urbana pressupõe justamente essa mistura e essa heterogeneidade. Entendam, pessoal, entendam uma coisa, eu não estou aqui romantizando o conflito, essas lutas que foram, de fato, muito violentas e provocaram, enfim, uma série de traumas sociais. Eu não estou romantizando esse processo, mas o meu ponto é, de novo, em uma sociedade desigual, se você não tem conflito para movimentar essa estrutura, você não muda, né? Portanto, os dominantes continuarão sendo dominantes, oprimindo os de baixo, né? Então, assim, é importante a gente entender o papel histórico do conflito na consolidação dos direitos democráticos. E aqui, entendo, não é uma questão de romantizar nada, não é bonito, não é, que legal, vai ter conflito, não é isso. Mas a questão é, sem o conflito, a gente sabe muito bem, a gente faz uma constatação histórica com uma relativa facilidade disso. Sem o conflito, nós não teríamos democracia. Se dependesse das classes dominantes, da vontade delas, o grau de democracia que a gente teria era zero, ou próximo de zero. Tá? E aquela cidade
onde estava todo mundo junto e misturado, passou a ser visto como uma ameaça. Então, a lógica foi, vamos separar as classes e impedir que esses conflitos continuem eclodindo, continuem explodindo, né, na cidade. O que acontece? Todo esse episódio, né, que aconteceu em Paris, ele foi se repetindo em várias outras cidades da Europa, né, do mundo capitalista, do mundo de capitalismo e de industrialização avançado, né, de forma mais ou menos concomitante ali nos Estados Unidos da América, né, nas principais cidades ali da faixa litorânea, né, leste dos Estados Unidos, começam a receber as primeiras indústrias. Esse cenário ele vai se reproduzindo já desde meados do século XVIII, né, final do século XVIII, por boa parte do século XIX, né, e ele começa a dar alguns sinais, alguns primeiros sinais aqui no Brasil, mais especificamente talvez nas cidades do Rio de Janeiro e São Paulo, né, no final do século XIX. No Rio de Janeiro, talvez até um pouco antes no Rio de Janeiro. Mas falando especificamente de São Paulo, todo esse processo da mistura de classes nas proximidades, ali no centro, né, ou nas adjacências do centro, das lutas sociais, de conflitos violentos, todo esse processo começa que aconteceu ali na Europa mais ou menos de forma mais intensa em meados do século XIX, esse processo vai se reproduzir em São Paulo entre o final da década de 1890 e início da década de 1930. Né? E aí o que acontece? Né? A resposta foi a mesma. Por que a resposta foi a mesma? Porque, na verdade, a segregação, a política segregacionista colocada em prática por Paris, né, na figura do Barão Jorge Haussmann, ela se torna um modelo de controle social. E esse é o ponto que eu acho importante a gente entender. Né? E aí, na cidade de São Paulo, a partir da década de 1930, em uma clara reação às lutas sociais do início daquele século, né, protagonizadas pela classe trabalhadora, a prefeitura redesenha, né, a cidade, né, remove uma grande massa de trabalhadores do centro, periferizando essas pessoas, né, o que também foi possível graças ao desenvolvimento do sistema rodoviário de transporte. Porque vamos lembrar que nos primórdios da industrialização e da urbanização em São Paulo, o sistema de transporte era o bonde sobre trilhos. E o bonde sobre trilhos, ele tinha uma natureza muito limitada do ponto de vista das distâncias que ele poderia percorrer. Os projetos de remoção dos trabalhadores do centro, eles datam de 1890, 1893, em São Paulo. Né? Só que não era possível você promover a periferização em massa dos trabalhadores, porque você não tinha como buscar eles na periferia e trazer para trabalhar na indústria. Isso foi sendo possível a partir, sobretudo, da década de 20, mas de forma mais intensa a partir da década de 1930, graças ao sistema rodoviário, né, o desenvolvimento do sistema rodoviário, ao ônibus. O ônibus podia adentrar em áreas onde os bondes não conseguiam. Né? Quem chama atenção para isso, por exemplo, é o próprio Eduardo Marques, Lúcio Kovarik, né, também. Chamam atenção para o fato do papel do Estado nesse processo, né, de produção da segregação na cidade de São Paulo, destacando justamente a importância dessas obras viárias. A gente vale ressaltar aqui um episódio de referência, né, para a gente entender esse processo, foi a greve geral de 1917 em São Paulo. Né? Que foi um processo assim de um conflito muito intenso, né, entre grupos anarquistas, né, que vieram trabalhar na indústria, né, de imigrantes europeus principalmente, entre trabalhadores brasileiros, né, e os seus patrões, que envolveu ali outros diferentes grupos também, né, que habitavam ali no centro de São Paulo, mendigos, comerciantes informais, enfim, foi um conflito muito intenso, muito generalizado, que durou talvez aí, sei lá, se a gente for pegar a greve de 1917, ela tem durado talvez 2 anos, mais ou menos, né? Então, o Lúcio Kovarik vai chamar a atenção para isso, né? Dizer o seguinte, é muito evidente que esse intenso conflito social no centro de São Paulo foi um fator decisivo para a periferização dos trabalhadores, né? Seguindo, né, a lógica, né, do que tinha acontecido lá em Paris, depois em Londres, depois, enfim, Viena e por aí vai. Tá? Uma observação importante, claro, é que esse modelo ele chega no Rio de Janeiro antes, né, ali a chamada famosa Reforma Pereira Passos, né, que acontece ali no início do século XX, levada a cabo pelo prefeito Pereira Passos, também foi inspirada nas reformas de Paris. Tá? Isso é só uma observação importante. E segundo a Teresa Caldeira, né, quando você tem ali esse modelo, a conformação dessa periferia urbana em São Paulo, que é justamente essa política deliberada, né, digamos assim, de afastamento e expulsão da classe trabalhadora, quando você tem essa política deliberada, você tem, então, a conformação desse modelo espacial centro-periferia, que, segundo a Teresa Caldeira, e eu diria que esse é um ponto relativamente pacífico na literatura, perdurou ali
entre as décadas de 1940 e 1980, por cerca de 40 anos. E aí, né, por que ela usa essa temporalização? Porque justamente ela vai alegar, né, a Teresa Caldeira, que a partir de meados da década de 70 a gente verifica a emergência de um outro padrão de segregação, que é esse padrão dos enclaves fortificados, tá? Definidos por essa mesma autora, né, que é a definição mais clássica e mais famosa, como espaços privatizados, fechados e monitorados para residência, consumo, lazer e trabalho, né? A sua principal justificação é o medo do crime violento. Esses novos espaços atraem aqueles que estão abandonando a esfera pública tradicional das ruas para os pobres, os marginalizados e os sem-teto. Então, é importante só uma coisa aqui, pessoal, lembrar dessa definição. Quando a gente está falando de enclave fortificado, a gente não está falando só do condomínio fechado dos ricos, né, ou dos super ricos, que é um lugar para que essas pessoas vão morar. A Teresa Caldeira não está falando disso, tá? Condomínio fechado é uma espécie de enclave fortificado. Só que, na maneira como ela está definindo, na maneira como ela está usando esse conceito, ela está se referindo não apenas a condomínios, mas a shopping centers, a complexos comerciais, né, de escritórios, a lugares que combinam essas atividades, né? Até porque o grande modelo, o grande referencial dela para fazer essa análise é o Alphaville, o primeiro Alphaville, localizado lá em Barueri e Santana do Parnaíba, né? Ali na divisa entre os dois municípios lá que ficam próximos da cidade de São Paulo, né? Ou seja, a ideia o que a Teresa Caldeira está chamando de enclave fortificado é uma ideia, na verdade, de construir uma cidade à parte da cidade tradicional. O próprio nome de o que é Alphaville, né? A proposta da Alphaville é justamente essa, construir uma cidade fora da cidade de São Paulo, né? Ou seja, é cidade alfa, né? Ou seja, é uma outra cidade, a ideia é construir uma outra cidade. Alphaville não é um lugar onde as pessoas apenas moram, elas moram, trabalham, né? Vão no cinema, vão na academia, levam os filhos para a escola. Alphaville é uma cidade à parte, né? Um enclave fortificado, é importante reforçar isso, não é o condomínio fechado. O condomínio fechado é um elemento do enclave fortificado, tá? E é interessante que a origem histórica desse modelo de segregação, e aí qual é esse modelo que eu estou falando, tá? O que é o modelo do enclave fortificado? Ele deriva da ideia da criação do subúrbio, mas do subúrbio entendido aqui, né, justamente na ideia, não como a gente fala às vezes subúrbio aqui nas cidades brasileiras, das zonas suburbanas, que a gente usa, às vezes quase que de forma similar à periferia. Não, a gente está falando do subúrbio dos ricos. A origem desse modelo, né, ou seja, dos ricos fugirem da cidade, deles saírem da cidade para buscar um lugar tranquilo, ameno, né, cercado de amenidades naturais, né, com muito verde, com mais segurança, com menos poluição e tudo mais. A origem dessa forma de desenhar a cidade, ela pode ser rastreada até o mundo anglo-americano nos anos de 1750. Ou seja, ela precede até o modelo centro-periferia, né, que nasce, digamos assim, lá na Paris do século XIX. Tá? Por quê? As burguesias inglesas, né, tanto inglesa quanto estadunidense, extremamente assustadas com as dimensões do crescimento urbano nas grandes cidades de seus países em decorrência da industrialização, né, e com elevado nível de tensões sociais derivadas disso, elas justamente fogem para os subúrbios, né, que são essas áreas cercadas por muito verde, com espaços para residências amplas e peculiares, digamos assim, do ponto de vista arquitetônico, né? E aí, o que é interessante? No início, lá atrás, né, de 1750 até praticamente todo o século XIX, esses subúrbios serviram especialmente como local de moradia dos ricos. Mas a vida urbana continuava se processando de forma determinante na cidade, né? Ou seja, o rico morava no subúrbio, mas trabalhava na cidade, tá? Que é uma coisa que muitos subúrbios americanos reproduzem até hoje, né? Morar num lugar e trabalhar em um lugar que de carro você demora, sei lá, 2 horas para chegar. O símbolo máximo, né, a cidade máxima desse símbolo é Los Angeles, né? Já extensa e brilhantemente analisada pelo Mike Davis, né, em vários livros dele. E segundo uma autora portuguesa chamada Rita Raposo, né, esse fenômeno ele atravessou praticamente todo o século XIX, né, e aí ele meio que trava, né, do ponto de vista de projetos urbanos, de política de planejamento urbano, nesse momento histórico aí, final do século XIX, início do século XX, mas ele é retomado com muita força, com muita ênfase a partir da década de 1970, tá? Com destaque para 2 países,
Estados Unidos e Brasil. O Brasil foi um destaque justamente por conta do Alphaville, né? O Alphaville, eu diria que ele é um dos modelos mais avançados do mundo nesse aspecto, do ponto de vista avançado do ponto de vista das classes dominantes, obviamente, né? De você criar uma outra cidade, de você criar um lugar onde as pessoas que ali residem não precisem mais conviver com classes sociais distintas na esfera pública. Elas continuam convivendo com trabalhadores, né, de baixa renda, porque os trabalhadores de baixa renda trabalham nas casas delas, são os motoristas delas, são as pessoas que atendem elas nos shoppings, são as pessoas que fazem faxina nas escolas dos seus filhos. Só que o convívio entre esses diferentes universos sociais na esfera pública, na cidade tradicional, no espaço público urbano, ele praticamente deixa de existir. E o Alphaville é considerado um dos modelos mais bem-sucedidos no mundo, se não for o mais bem-sucedido no mundo, né? Porque, como eu falei, muitos subúrbios americanos ainda reproduzem essa lógica de que o subúrbio é um lugar para morar, mas você tem que se deslocar para a cidade. O Alphaville não. O Alphaville expressa, na verdade, um projeto muito claro de ruptura com a cidade. Esse é o ponto fundamental. Tá? E aí, né, enfim, como eu falei, não se trata mais apenas de morar longe da cidade perigosa e ameaçadora, né, onde você tem assaltos, onde você tem sequestros, mas onde você também tem movimentos populares e cidadãos reivindicando seus direitos, lutando por maior igualdade. Então, não se trata apenas dos ricos simplesmente morarem longe desse lugar, mas se trata deles construírem um mundo à parte, no qual as interações entre classes se tornam cada vez mais raras, cada vez mais episódicas, cada vez mais acidentais nesse espaço da cidade, no espaço público. Tá? E aí, gente, já caminhando para o encerramento da minha fala, eu já vi que eu estou falando bem mais do que eu gostaria. São Paulo hoje, o que é São Paulo hoje? São Paulo é uma cidade marcada não por um modelo ou por outro, mas pela sobreposição desses dois modelos. Tá? Talvez, eu diria que talvez o modelo centro-periferia ele ainda seja predominante. Na verdade, acho que a gente pode afirmar isso com um determinado grau de certeza. Ele é predominante, tá? Mas cada vez mais ele está se amalgamando, se misturando, se sobrepondo, né? Ou melhor, o modelo dos enclaves fortificados está cada vez mais se sobrepondo a ele, tá? E aí, qual que é a grande questão? A cidade de Muros, essa cidade que a Teresa Caldeira chama da cidade de Muros, ela é diferente do modelo centro-periferia? A Teresa Caldeira diz que sim, e eu concordo, sim. As diferenças sociais, as desigualdades sociais na cidade de Muros, na cidade dos enclaves, elas se inscrevem de forma diferente no espaço, porque aqui nós não estamos falando de uma cidade onde ricos e pobres moram longe, tá? Mas a cidade é uma cidade, entre aspas, aberta. É uma cidade onde as pessoas, quando elas estão no espaço público, elas se encontram. A cidade dos enclaves fortificados é a cidade de Muros, né? É uma cidade de muros, de barreiras físicas, cercas, eletrificadas, né? De barreiras de contenção, para que determinadas pessoas simplesmente não consigam acessar determinadas parcelas do território urbano. Então, as fronteiras entre os universos sociais, elas são ainda mais determinadas na cidade de Muros. E a vida urbana pressupõe justamente, como a gente falou antes, a indeterminação de fronteiras, a fluidez, a porosidade, ou seja, a abertura ao encontro entre diferentes classes, diferentes grupos. E entendam que com isso eu não estou romantizando a cidade centro-periferia. O Thiago, então, está dizendo que a cidade centro-periferia era desigual, mas ela era legal, ela era bacana. Não, ela também era uma cidade profundamente antidemocrática, mas ela era pensada no modelo de um espaço público aberto ao encontro. Tá? A cidade dos enclaves fortificados, não, ela vai na direção oposta disso. Novamente, tá? Vale reforçar, ambos esses modelos têm como objetivo maior promover justamente esse afastamento, a separação de classes e a redução das probabilidades de encontro entre as diferentes classes, entre os diferentes grupos. Mas a grande questão é, como eu falei, no meu entendimento, concordando com a Teresa Caldeira, existe sim uma diferença qualitativa, né, do modelo dos enclaves para o modelo da cidade centro-periferia. Ao fim e ao cabo, eu acredito que o efeito principal de cada um desses dois é tornar a cidade um ambiente cada vez menos democrático, justamente porque é um ambiente no qual as possibilidades de circulação das classes mais pobres têm se tornado cada vez mais restrita e, portanto, os encontros entre esses diferentes mundos na esfera pública tornam-se cada vez mais acidental, mais raro. Agora,
quais os efeitos concretos para a vida urbana dessa sobreposição desses dois modelos de segregação? Essa eu acho que é uma questão que está em aberto e que é justamente uma questão que eu quero trabalhar nos próximos anos com a minha agenda de pesquisa prioritária, digamos assim, para a gente entender, né, quais são os desafios, quais são as questões que estão colocadas para a gente pensar não apenas políticas de planejamento urbano, mas para a gente pensar desde baixo, ou seja, junto com os movimentos sociais, com os ativistas, né, com os coletivos antirracistas, feministas, com os coletivos que lutam em prol da comunidade LGBTQIA+, para a gente pensar uma cidade que seja, de fato, aberta ao encontro, aberta a que as suas fronteiras sejam indeterminadas e que as classes sociais, que as diferentes classes, que os diferentes grupos possam conviver e usufruir dos mesmos espaços, né? Todos eles, né, de alguma forma, usufruindo, portanto, das vantagens, dos benefícios que a vida urbana oferece. Então, Camilo, eu vou parar por aqui, né? Eu vou encerrar, peço desculpas aqui porque eu acabei me estendendo mais do que eu pretendia, mas aí a gente abre, então, aí a perguntas, pessoal. O Camilo já falou, né? Quem quiser colocar aqui pelo chat, quem quiser colocar no chat do YouTube também, depois o pessoal traz para a gente aqui. Mas quem quiser falar, fique à vontade, fique à vontade. Pode abrir a câmera, abrir o microfone, falar, quem está aqui com a gente na sala do Zoom, que vai ser um prazer dialogar. E eu não precisa apenas fazer perguntas, tá? Não tem necessariamente fazer perguntas, mas vocês podem ficar à vontade para falar mesmo. Observações, para trazer problematizações em relação ao meu argumento e para a gente dialogar mesmo, tá bom? Acho que a ideia agora é um pouco essa. Oi, Thiago. Obrigadíssimo, Thiago. Thiago, as questões que chegaram, você gostaria de acompanhar diretamente? Acho que fica, né, mais tranquilo, Pode. né, uma conversa. Isso. Acho que quem está aqui na sala e quiser falar com a gente, né, fica à vontade, mas aí se o pessoal puder colocar as questões do YouTube aqui no chat, se tiverem questões, claro, né, eu agradeço. Mas também, gente, quem quiser falar aqui pelo chat do Zoom, também fique à vontade, ninguém é obrigado a falar, tá? Fiquem à vontade. Pelo YouTube também, né, quem quiser mandar algum comentário, questão, um canal aberto lá. Tiago, acho que eu posso deixar uma aqui iniciar, um comentário, na verdade, né? Claro, claro, Por por uma favor. análise sua, e aí Tiago segue aqui na tela, Bruno, depois. O livro da Teresa é um livro, né, clássico, acho que é referência também, né, para a área de estudos urbanos, e você considera, acho que hoje, pensando na nossa realidade hoje, todo né, vamos dizer assim, o conclave que a gente vive também em dimensões políticas ampliadas, o que você acha que tem de mais assim, atual que fica para a gente hoje do livro da Teresa? Sabe, que você diz, essa é uma obra que se mantém atual por isso, e talvez alguns outros elementos ficaram, né, nessas mudanças históricas e sociais aí do período. Não, excelente questão, Camilo. Assim, na verdade, meu entendimento é que, por exemplo, ela publicou esse livro no ano 2000, né? E, assim, ela não, digamos assim, ela não... eu acho que ela, infelizmente, né, ela não deu continuidade, digamos assim, a continuidade devida, né, para essa agenda, para essa discussão, na maneira como mereceria, né? Porque, assim, o impacto desse livro foi gigantesco, assim, né? A Teresa Caldeira é uma antropóloga, né? Ela é da antropologia urbana, mas, assim, esse livro é lido por todo mundo da área de estudos urbanos, pelos geógrafos, pelos economistas, pelos historiadores, por nós, cientistas políticos, né? Pelos sociólogos. Foi um impacto meteórico, eu diria, nesse campo de estudos. Ela tem um texto de 2008, né? Que é um capítulo de um livro, na verdade, um texto em inglês, que tenta avançar, tenta aprofundar algumas questões, algumas reflexões que ela trouxe lá no livro Cidade de Muros, relacionando, né, esse modelo de cidade dos enclaves fortificados ao neoliberalismo, né? Porque, obviamente, ali em 2008, mesmo que eram uns tempos áureos ali, né, do governo do PT e da experiência de inclusão social que a gente estava tendo, já estava muito evidente que o neoliberalismo era um traço, de fato, determinante, né, da nossa sociedade, determinado de várias outras sociedades,
E aqui vale reforçar que a gente não está falando do neoliberalismo enquanto um pacote, um conjunto de políticas econômicas, tá, pessoal? A gente está falando do neoliberalismo enquanto um modelo mesmo de gestão social, né? E que estrutura, né, que impõe determinados valores para a sociedade, valores no qual, por exemplo, né, enfim, o mercado, né, enfim, a ideia do mercado como eixo regulador da vida social. E aí, Camilo, eu pensaria, né, assim, eu entenderia o seguinte, eu acho que tem 2 pontos aí em relação ao que você falou. Primeiro, eu acho que essa discussão, trazer a discussão do livro, né, atualizar a discussão do livro, articulando com todos os avanços teóricos que a gente teve no debate conceitual sobre o neoliberalismo ao longo dessas últimas 2 décadas, eu acho que é um passo fundamental, né? Ela faz alguns ensaios nesse sentido nesse texto de 2008, mas ela não aprofundou essa agenda. Eu acho que ela teria material e discussão suficiente para publicar outro livro, né? Fazendo a sua atualização, fazendo essas interconexões da cidade de Muros com o avanço do modelo neoliberal de gestão da sociedade, né? O avanço do modelo neoliberal de controle social. Então, eu acho que esse é um ponto. Mas o segundo ponto na minha perspectiva, aquilo que ela apontava como sendo uma tendência das cidades brasileiras, né? Ou seja, ela dizia, olha, desde o final da década de 70, né, está emergindo um novo padrão de segregação. Na minha perspectiva, hoje, a gente não pode falar mais em tendência, a gente está falando de algo que está, de fato, consolidado, né? Na minha perspectiva, a cidade de Muros, né, a cidade, o modelo dos enclaves fortificados, ele não é algo que está no nosso horizonte. E isso, inclusive, é reconhecido por praticamente todos os urbanistas hoje, né? Ele é um dado estruturante, ele é um dado estrutural das nossas cidades, principalmente das grandes, claro, mas não apenas, né? Das grandes, eu digo das regiões metropolitanas, né? Porque a perspectiva mais central, né, que eu acho que é importante a gente ter em mente, é isso que eu estou chamando aqui de modelo Alphaville, que essa ideia é justamente de você criar cidades à parte, né? Ou seja, você criar mundos à parte da cidade tradicional, que vão servir não apenas como moradia, mas onde as pessoas, os grupos mais ricos vão poder praticamente desenvolver todas as suas atividades urbanas lá, né? Então, acho que esses 2 pontos, quando você pergunta o que ficou de atual desse livro, na verdade, né, eu acho que assim, minha perspectiva é a seguinte: se você lançasse esse livro hoje, sem mudar uma linha, ele ainda seria extremamente atual, assim, extremamente, né? Por todos os elementos que ele traz ali. Agora, ainda mais nesse contexto que a gente está vivendo, né, com a ultradireita no poder, né, enfim, esse projeto extremamente autoritário e conservador, né, que combina esse ultraliberalismo econômico com esse autoritarismo extremado no campo dos valores, né, enfim, é uma discussão que está totalmente articulada com o debate que ela faz no livro, sobre como que a violência, né, e o medo do crime provocam determinadas reações sociais que são extremamente prejudiciais para a democracia, né? Que ataca, né, que gera um ataque, sobretudo, aos direitos civis e sociais, claro, principalmente dos mais pobres, obviamente, né, claro. Então, eu acho que esses 2 pontos, eu diria que eles são mais, digamos assim, fundamentais quando a gente pensa na atualidade desse livro, tá? Eu te agradeço pela questão. E aí eu vi que o Gabriel Couto está aqui, né? Salve, Gabriel. Fala, Camilo, pode falar, desculpa. Não, só agradecer. Obrigado, Thiago. Imagina, obrigado você. O Gabriel, a gente teve a oportunidade recente, né, Gabriel, de travar um diálogo bem interessante sobre isso. O Gabriel está perguntando aqui se os territórios comandados por milícias podem ser considerados enclaves, né? E qual o papel do conceito de enclave para disputar o conceito de periferia. Assim, tem autores, sim, eu gosto muito daquele autor, daquele geógrafo, né, da Federal do Rio de Janeiro, Marcelo Lopes de Souza, que ele usa essa ideia, né, de que os territórios comandados por milícias e pelo tráfico de drogas são enclaves territoriais, né? Enclaves no sentido, por que enclave, né? Acho que esse é o ponto. Enclave no sentido de que ele interpõe uma barreira, né? Enfim, ali é um território gerido por outras regras, por outras leis, né, por outras relações de poder, né? Então, acho que sim, acho que é válido pensar esse conceito de enclave, né, no sentido quando a gente está pensando milícias ou o próprio tráfico, né, enfim, talvez o PCC, né, enfim, acho que é válido. E aí, qual o papel do conceito de enclave para disputar o conceito de periferia? Então, aí, esse ponto, eu acho que, enfim, tá, né, enfim, como eu estou dizendo, acho que dá para pensar territórios controlados por milícias e tráfico, grupos de tráfico de drogas como enclaves, mas eu acho que essa discussão da relação do enclave com a periferia, eu não sei, eu tenho dúvidas sobre isso. Eu acho que, né, enfim, eu não acho que, por exemplo, a periferia pode ser considerada um enclave,
Enfim, eu acho por uma série de fatores, né? Mas essa é uma discussão, enfim, bem mais complexa, eu diria que não é um ponto nem um pouco pacificado entre os estudiosos. Eu posso seguir aqui com as questões do chat? Eu vi que tem um colega nosso aqui, o Zé Vitor, que está com a mão levantada. O que a gente faz? O Zé Vitor fala primeiro, depois eu... Eu acho que a gente poderia só, se Zé Vitor permitir também, a gente concluir do chat e depois na do sequência, chat. pode ser? A gente abre para voz. Perfeito, perfeito. Tem a questão aqui da Denise. Obrigado, Denise, pela pergunta. Como eu entendo o público e o privado nesses dois modelos? Boa pergunta, Denise. Eu acho que para mim, de alguma forma, a análise que eu fiz no final, ela pode ser transplantada para essa sua questão aqui. Esse é o ponto. A cidade do enclave fortificado, e aí eu estou concordando com a Teresa Caldeira, tá? Eu estou dizendo que eu estou concordando porque tem autores que não concordam muito com essa ideia que eu vou falar aqui. Eles acham que o espaço público, né, enfim, enquanto sentido conceitual mesmo, da noção sociológica de espaço público, que é essa perspectiva do encontro, né, enfim, ele já tinha sido destruído, digamos assim, na cidade centro-periferia. Eu não concordo muito com essa ideia. Eu acho que a cidade dos enclaves fortificados, ela fortalece, ela enfraquece o público ainda mais e ela fortalece ainda mais o privado, né, por consequência. Tá? No meu entendimento, a cidade de Muros, na medida em que ela reforça as fronteiras, ela literalmente privatiza espaços da cidade que antes estavam disponíveis do ponto de vista do estoque de espaços públicos existentes. E que eu estou usando a ideia de espaço público mesmo do ponto de vista jurídico, é um espaço público, de gestão estatal. Né? O muro, ele privatiza o espaço. Né? Ele simplesmente cerca, ele simplesmente impede a possibilidade de interação, de locomoção de pessoas que não fazem parte daquele universo privado. Então, na minha perspectiva, a cidade centro-periferia, por mais que ela fosse também antidemocrática, né? Por mais que ela visasse o afastamento, mas a abertura concreta dela, né? Ela, pelo menos, ela permitia a gente visualizar, a gente vislumbrar uma sociedade urbana mais próximo daquilo que a gente entende como sendo uma sociedade urbana, né? Que é essa sociedade justamente do encontro e do confronto. Mas a cidade do enclave, na minha percepção, enfraquece isso. Ela reforça o privado em detrimento do público. E aqui tem a pergunta também da Ana. Você explicou que na ideia de centro-periferia o medo do encontro é o medo da luta de classes. Perfeito, Ana, isso mesmo. No caso dos enclaves, a segregação seria resultante do medo do crime, principalmente do crime violento. O medo do crime não pode ser interpretado, de certo modo, como um medo da luta de classes? A Teresa chega a insinuar alguma relação entre crime e luta de classes? Excelente, Ana, perfeito. Bom, respondendo muito objetivamente, a Teresa Caldeira não faz essa interpretação de luta de classes porque o referencial teórico dela não é um referencial marxista. Inclusive, ela é criticada pelo Flávio Lassa por conta disso. Ela está trabalhando numa outra perspectiva teórica, né? Enfim. Eu não vou nem dizer uma perspectiva antropológica, porque seria injusto isso com nossos colegas da antropologia, porque alguns podem trabalhar a antropologia numa perspectiva, por que não, mais próxima, né, de uma linha de interpretação marxista. Mas a Teresa Caldeira não usa, ela não faz essa relação, mas eu não tenho dúvida, eu concordo totalmente com você, que o medo do crime pode sim ser interpretado como um medo da luta de classes. Na verdade, eu acho que ela, nesse aspecto, ela está correta, e eu acho que vários outros analistas também vão nessa direção. O medo do crime é a justificativa utilizada, é a retórica utilizada, é o que legitima a criação do enclave fortificado. Mas ele não é a causa concreta, ele não é a causa original, digamos assim. O motivo principal é o afastamento da luta de classes. E embora a Teresa Caldeira não vincule, né, a discussão conceitual de classe propriamente dito, mas ela faz uma análise que eu acho brilhante, que ela nos chama atenção para o seguinte, né? É muito curioso a gente observar a coincidência histórica entre a emergência do enclave fortificado em São Paulo e a abertura política, a transição política, o início da abertura política da ditadura para a democracia, e a emergência de uma série de lutas sociais urbanas que assustaram as classes dominantes, né? Ou seja, é justamente no momento em que os trabalhadores, né, em que os grupos da periferia começam a reivindicar o seu lugar de cidadãos na esfera pública,
que os mais ricos começam a abandonar, digamos assim, o centro tradicional e tentar se encastelar em condomínios fechados. Então, assim, embora ela não mobilize a discussão teórica conceitual de luta de classes, mas ela faz essa análise que eu acho simplesmente brilhante, né? Enfim, ou seja, justamente no momento em que a nossa democracia estava dando sinais de fortalecimento, né, ao final da ditadura militar, é quando a gente começa a verificar a emergência de um modelo de fechamento da cidade, né? Ou seja, justamente para levantar barreiras e muros para impedir cada vez mais esses contatos. Pergunta da Eliane aqui também. É possível pensar os projetos urbanísticos de cidades inteligentes, como o caso de Laguna, no Ceará, nessa mesma perspectiva? Elane, olha, também te respondendo bem objetivamente, eu não sou um grande conhecedor da literatura de cidades inteligentes, tá? Eu sou bem... Ainda tenho muita tarefa de casa, muita lição de casa para fazer. Mas eu entendo as cidades inteligentes, sim, eu responderia que sim, só que eu entendo as cidades inteligentes, principalmente, a questão que eu me pergunto é cidades inteligentes para quem? Cidades inteligentes para o quê? Tá? Se tem uma coisa que as cidades inteligentes estão aperfeiçoando cada vez mais, são justamente os mecanismos de vigilância e de controle do espaço público. E nós sabemos muito bem quem são os alvos preferenciais desses mecanismos de controle e de vigilância. Tá? Então, assim, as cidades inteligentes, elas estão, na minha opinião, ampliando e reproduzindo essa lógica, né, de dominação, de controle, né, sobre os corpos, né, sobretudo sobre os corpos negros, periféricos, enfim, que são cada vez mais impedidos de se locomover pelo espaço público urbano. Tá? Antônio, pela minha Tiago, experiência com... Oi. Ah, sim, Tiago, vamos passar para ia fazer uma sugestão Tá, pela sequência ali do horário, de ver se o José Vitor quer fazer, né, por voz, e depois o Antônio, e a gente volta para o chat, tudo bem? Se você, né, perfeito. se tiver mais uns minutos, claro. Sem problema. Perfeito, para mim. Legal. É. Boa noite, Thiago. Tá me ouvindo também de boa? Tá me ouvindo tranquilo? Tô ouvindo, Queria Zé, pode agradecer falar. primeiramente a aula aí, né? Acho que a Tereza Caldeira é fundamental mesmo pra gente. Eu li esse livro faz uns 3, 4 anos e, tipo assim, tudo que eu faço ele não sai da cabeça. Essa questão, eu ia trazer essa questão mesmo assim, tipo, do avanço do enclave vindo com a redemocratização. Eu acho essa sacada também é genial, assim, nesse sentido. E acho que diz muito sobre a nossa sociedade também pelo clima político que a gente tá vivendo agora, assim, sabe? Tipo assim, da elite parece que ficar com medo, assim, de uma revolta, assim, tipo, e tá indo pro fascismo mesmo, assim, agora, assim. Isso é muito preocupante, assim, né? Eu vou fazer 2 perguntas pontuais aqui, assim, mesmo de embalar, assim, tipo, de querer elucidar as coisas que eu estou pesquisando. Eu também estou pesquisando. Eu estou em Montes Claros agora, mas estou num programa de pós-graduação e estou estudando em São Paulo, né? Eu sou orientador de Giancarlo, né? Só já digo. Já figuraça. Você sabe se entregou quando você falou que você é da Unimontes. Já entreguei, né? Mas eu queria fazer uma pergunta. Você acha, tipo assim, no sentido, tipo, a Tereza, pelo que eu me lembro, a Tereza do Rio Pires Caldeira não trabalha muito com o David Harvey, né? Mas o David Harvey trabalha com essa percepção, tipo, de mudança de gerenciamento da cidade, né? De um modelo gerencial para um modelo empresarial a partir dos anos 70. Primeira coisa que eu queria perguntar é isso, se você vê alguma correlação entre esse empresariamento da cidade, indo mais para o setor privado, nessa formação dos enclaves fortificados. E a segunda pergunta também que eu queria fazer é, tipo assim, eu estou estudando mais especificamente o Vale do Anhangabaú, o Vale do Anhangabaú, que acabou de passar por um processo de revitalização. Eu queria perguntar se você vê nesse processo de revitalização do centro de São Paulo, que não é só do Vale do Anhangabaú, é do centro histórico como um todo, se você vê também uma tentativa de tomada das classes das elites do centro, e se é também um modelo segregacionista. Acho que difícil dizer, acho que não chega a ser um enclave, mas se há alguma tentativa realmente de você retomar esse centro e fazer uma coisa mais homogênea, assim, para que as classes dominantes possam voltar a habitar esse centro com mais tranquilidade, bem entre aspas aí, né? Acho que é isso. Só agradeço, Thiago, muito, muito mesmo pelas palavras aí. Perfeito, Zé Vitor, eu que agradeço. A gente passa para o Antônio, então, agora, Camilo? Pode ser? Pode ser. Respondemos depois as voltamos duas, aqui né? para o chat, tá? Boa noite, gente. Primeiro, agradecer, Tiago, enfim, massa demais a tua exposição. Eu fico pensando, dentro do contexto que tu colocasse, acho que tem gente que já tem levantado a existência de um silêncio racial, né, da questão racial dentro da questão urbana, né? E eu acho que tem tudo a ver com o que tu estás colocando, porque a gente tende a colocar dentro dessa relação centro-periferia os assentamentos quase como espaços racialmente neutros, né? Então, assim, a gente
toma tudo muito por questão de subdesenvolvimento, de segregação social, de exclusão social, esquecendo a dinâmica, enfim, que constituiu. Porque é difícil falar, dentro da perspectiva do Lefebvre, por exemplo, de centro e periferia na cidade brasileira, que está demarcada e foi constituída por aspectos de, enfim, desenvolvimento racializado e com relações coloniais, né, extremamente, enfim, fundantes para essas cidades. E aí eu acho interessante de pensar essa questão racial dentro da questão urbana com sua relação com os enclaves fortificados. Eu acho massa. Antônio, então vamos fazer o seguinte, eu vou responder a sua questão e a questão do José Vitor, depois eu volto aqui para o chat. Vou começar pela sua. Perfeita sua observação. E aí, Antônio, eu vou dizer o seguinte, eu faço aqui a minha meia-culpa, tá? Porque, obviamente, eu acho que vocês todos perceberam, né? Vocês todos estão aqui, que a questão racial em si, ela não entrou como um elemento central na minha análise, né? Eu coloquei isso muito mais como um desdobramento aqui, né? Agora já nessa parte das questões, justamente, em parte, claro, você tem total razão. Isso se deve ao fato, justamente, de que o referencial teórico que a gente analisa, né? As nossas cidades é um referencial teórico importado do norte global, né? O que é um problema desse ponto de vista, porque as nossas realidades são, de fato, realidades muito distintas. E tem uma grande questão, tem uma discussão aqui de um autor brasileiro que eu gosto muito, que eu estou incorporando agora, né, nas minhas pesquisas, inclusive, eu tenho um artigo meu, conjunto com uma orientanda de mestrado minha, a Iris Pavan, que deve ser publicado na Revista Brasileira de Ciências Sociais agora, ou no final desse ano, ou no comecinho do ano que vem, que a gente está tratando justamente disso, tá? Pensando a segregação numa perspectiva interseccional, né? Porque a gente falou, não, realmente, não dá mais para fazer esse debate sem levar em conta, né, sem dar um papel, um elemento, uma posição mais central para essa discussão racial mesmo. A pesquisa dela de mestrado é sobre isso, né, a gente desenvolveu alguns trabalhos derivados, né, dessa discussão, e o primeiro produto aí vai ser publicado em breve. Já estou fazendo a propaganda aqui, né, então fiquem de olho na Revista Brasileira de Ciências Sociais aí pelos próximos meses. Qual que é a grande questão? O Brasil tem uma característica, por exemplo, por que o debate sobre a dimensão racial da segregação urbana é muito mais forte nos Estados Unidos e na África do Sul? Apenas para a gente ficar em 2 exemplos, tá? E por que ele não é forte aqui no Brasil? Sendo que a segregação das nossas cidades tem um componente racial estruturante, tá? O que explica isso? No Brasil, a segregação não foi uma política oficial de Estado, diferentemente dos Estados Unidos e da África do Sul. Tem um autor brasileiro que nos chama a atenção para isso, que é o Reinaldo José de Oliveira, né, que é professor da universidade. Gente, desculpa, fugiu aqui, eu vou tentar ver aqui e já passo para vocês, tá? Mas procurem pelo nome dele que vocês vão achar facinho. Reinaldo José de Oliveira, tá? Me fugiu aqui o nome, ele é professor de uma universidade da Bahia, não é a Federal da Bahia. Mas eu vou ver aqui, tento ver aqui e passo para vocês. E tem também a Gabriela Leandro Pereira, ela sim, professora da UFBA, da Universidade Federal da Bahia, tá? Que estão trazendo essa discussão, ou seja, o nosso debate sobre segregação, historicamente, ele foi marcado pela perspectiva de classe. Por quê? Porque a gente importou os referenciais teóricos marxistas, né? Ou mesmo outros referenciais não marxistas, mas que eram de países europeus. Quando a gente desconsidera esse elemento, a gente está desconsiderando um elemento básico e central da nossa formação social. E o fato de que, eu concordo muito sim com esse argumento do Reinaldo Oliveira, de que o fato da segregação não ter sido uma política oficial de Estado aqui, faz com que a gente, aqui de novo, gente, eu estou me incluindo nisso, tá? Eu não estou fazendo uma crítica, não, eu estou me incluindo nisso. Eu também tenho parcela de responsabilidade nisso, de que a gente, de alguma forma, sem querer ou sem perceber, a gente reproduz o mito da democracia racial. Né? Quando a gente diz, olha, existe uma segregação entre ricos e pobres. Não é entre ricos e pobres. As nossas cidades, elas são fraturadas do ponto de vista racial. As áreas mais pobres são as áreas predominantemente habitadas pela população negra. Né? Nós temos um apartheid racial e social e racial tão violento quanto nos Estados Unidos ou na África do Sul. Só que a gente não fez esse debate aqui com as devidas proporções que ele mereceria. Né? Então, você tem total razão, Antônio. Isso aí, olha, cara, isso aí é uma agenda de pesquisa. Quem quiser encampar essa agenda de pesquisa hoje, eu garanto. Tá? Estou começando o mestrado, quero usar algum tempo. Gente, vai ter agenda de pesquisa para a vida inteira. Para a vida inteira. Tá? Quanto às questões do Zé Vitor, Vitor, gostei muito das suas questões também, enfim,
já se entregou aí quando você, né, falou que é aluno do Jean, você falou que é dono de Manso, falou, tá aqui enviado pelo Jean, infiltrado aqui do Jean. Manda um abração aí para ele, inclusive, camarada nosso aqui, né, Camilo? Parceirão do laboratório aqui também. Sim, eu vejo uma correlação entre o modelo empresarial, né, o modelo empresarialista, né, de gerenciamento da cidade, propagado pelo Harvey, e a profusão dos enclaves fortificados. Na verdade, existe esse debate, né, dentro dessa perspectiva mais marxista, mas é aí que está. A Teresa Caldeira está fazendo uma análise completamente diferente, justamente porque ela não está ancorada na teoria marxista, mas dentro da perspectiva marxista, que é uma discussão que faz muito sentido também, mas o condomínio fechado, né, esse modelo, né, da cidade de enclaves, ele está relacionado a uma lógica de um novo produto capitalista, que tem uma margem de lucro assustadoramente alta, por uma série de razões. Né? Em boa parte, isso tem a ver, por exemplo, com o preço de que a terra, né, as localidades onde geralmente são construídos esses empreendimentos, que nós estamos chamando aqui de enclaves fortificados, elas são mais baratas. E, ao mesmo tempo, vendidas para um público que tem um poder de consumo muito alto. Então, a margem de lucro dos empreendedores imobiliários ela é uma coisa assim, completamente estratosférica. Então, dentro da perspectiva da teoria marxista, eu acho que faz todo sentido, né, pensar que esse modelo empresarial e gerencialista, né, na perspectiva que você colocou aí também, ele está assim, o condomínio fechado, né, dos ricos, o subúrbio, né, de um modo geral, ele é uma condição estrutural desse modelo. Tá? Eu não tenho nenhuma discordância em relação a isso. E aí, em relação à coisa que você falou, você, na verdade, fez uma observação que eu não consegui fazer aqui por causa do tempo. Qual que é a minha questão, o Vitor? Vê se você concorda comigo, tá? Depois, se você quiser mandar aqui pelo chat, ou mesmo falar de novo. O meu ponto é o seguinte, a sobreposição desses dois modelos, tá? Do enclave e do centro-periferia, a gente poderia pensar assim, então beleza, né? Porque pegando ali, né? Pegando o argumento da Teresa Caldeira e talvez distorcendo ele de alguma forma, porque não foi isso que ela quis dizer, né? Mas pegando o argumento da Teresa Caldeira ali, um recorte do argumento dela, a gente pode dizer que a elite abandonou o centro e devolveu ele aos pobres. Não é verdade. Não é verdade. Basta lembrar aqui que já na década de 90 foi criado na cidade de São Paulo o Fórum Viva o Centro, que você deve conhecer muito bem, claro, que é uma entidade, é um consórcio, na verdade, formado por entidades públicas e privadas, desde a Polícia Militar do Estado de São Paulo até o Banco Mundial. E vamos lembrar quem foi uma das figuras criadoras dessa entidade do Viva o Centro, foi o Henrique Meirelles, companheiro Henrique Meirelles, né? Que tinha como objetivo revitalizar o centro de São Paulo. Revitalizar, o que é revitalizar? Expulsar os pobres e colocar pessoas mais, né, enfim, ricas. Ou seja, sim, eu concordo com o que você falou, o capital imobiliário, ele não está satisfeito com essa tese de que não, vamos deixar o centro para os pobres e vamos construir cidades, mundos à parte para os ricos. Não, o capital imobiliário, ele quer tudo. Ele quer tudo. Só que tem um detalhe importante. Hoje, eu vejo, sim, a gente vê que tem projetos de moradia para os mais ricos sendo tocados, sendo levados aí, né, pensando na perspectiva das áreas mais centrais, mas tem um detalhe que eu acho importante, tá? E a discussão, por exemplo, do Heitor Frugoli Júnior, né? Todo o pessoal ali da antropologia urbana da USP, né? Enfim, tem dado uma contribuição muito importante nesse sentido. Eu entendo que cada vez mais os centros da cidade estão sendo pensados como lugares de lazer e de consumo para as classes mais ricas. Mas moradia, preferencialmente, existe uma tendência hoje, vários dados apontam para isso, de que as classes médias altas e as classes mais ricas preferem, de fato, morar em locais mais distantes do centro. Mas elas estão sendo chamadas, convidadas a voltar para o centro, para visitar museus, para ir em cinemas. E é até uma coisa assim, meio que, sabe, tem uma questão uma pegada muito mercantil aí mesmo. Venha para o centro da cidade, viver a aventura, que é passear no centro, andar pelo centro. Né? Ou seja, por quê? Porque os pobres, existem vários projetos em marcha para tentar remover os pobres. E esse é o ponto. Na minha percepção, a sobreposição desses dois modelos, ela está produzindo uma cidade onde as opções e as possibilidades de circulação para os grupos mais vulneráveis têm se tornado cada vez mais restritas. O que está acontecendo nas nossas cidades hoje é um avanço de um processo de confinamento cada vez mais intenso das classes populares. Porque as possibilidades que eles têm
né, que essas pessoas têm de circular e de usufruir por determinados espaços da cidade estão se tornando cada vez mais restritas. Tá? E só isso aí, viu, Vitor? Eu vou te falar, só isso aí que você, como me perguntou, essa segunda pergunta sua, dá tranquilamente, no mínimo, uma tese de doutorado. Mas brincando, uma tese, brincando. Isso aí, para mim, é agenda de pesquisa para a vida inteira também. Tá? Voltando aqui para o chat, então, Thiago. aí tem a pergunta. Oi, Camilo, pode falar. Oi, Thiago, aí te consultando, né? À vontade, como a gente passou já aqui um pouquinho do horário, né? Se você gostaria de tecer comentários, né? Acho que temos 2 questões e um comentário ali no chat ainda. Se você gostaria de cobrir ou seguir por e-mail, e daí a gente complementa aqui, né? Finalização. O que você acha? Quer estender Eu os minutos? posso concluir com esses aqui, Camilo, sem problema. Eu posso concluir com esses aqui e já encerro, tá? Sem problema. Perfeito, Thiago, combinado. A pergunta da Juliana aqui sobre a especulação imobiliária em Florianópolis, né, que está expulsando cada vez mais a população mais pobre. Seria o caso de, no futuro, aí eles se tornarem um enclave? É uma visão meio distópica, né, Juliana? Mas eu não descartaria, não. É tipo como quando a gente brinca assim, né? Parece que a gente está cada vez mais vivendo num Black Mirror, né? Eu entendo que esse processo de gentrificação está muito associado ao que o Vitor falou, né? A tentativa, inclusive, das classes mais ricas de retomar certas partes da cidade, né? Principalmente das áreas mais centrais, a gente está caminhando para essa direção, né? Não é impossível a gente projetar um cenário onde daqui 20, 30, 50 anos, talvez, 20, 30 não, mas daqui 50 anos, talvez, a ilha seja um grande enclave. E vamos lembrar que o Harvey fala isso no livro dele de 2012, né, no Cidades Rebeldes, que foi originalmente publicado em 2012 e traduzido para o português em 2014. Vamos lembrar que ele fala isso das favelas do Rio de Janeiro, por causa dos mega eventos que estavam previstos para acontecer no Brasil, Copa do Mundo e Olimpíadas, né? Que não era impossível a gente imaginar que daqui a pouco determinadas favelas da Zona Sul não seriam mais favelas. Porque o processo de remoção ia se intensificar de tal forma que ia se tornar áreas mesmo dos mais ricos, né? Aí o Antônio traz uma observação aqui muito importante, né, pela minha experiência como pesquisador. Perfeito, Antônio, é isso, né? Enfim, atesto o conceito de enclaves representado sobretudo pela expansão do condomínio. Perfeito, é isso. Eu acho que a sua observação, né, como uma pessoa que tem a vivência empírica da coisa, principalmente, né, reforça o nosso argumento aqui. E reforça o argumento da Teresa Caldeira, né? E aqui, para finalizar a pergunta do Éder, a limitação de alunos aos muros das escolas, a educação limitada à sala de aula, seria um tipo de enclave? Boa pergunta, Éder. Eu acho que sim. Só que, se a gente for pensar, assim, eu não sei se foi exatamente isso que você quis questionar, porque se a gente pensar, essa questão, por exemplo, do cercamento de escolas por muros, né, enfim, grades, né, enfim, arame farpado, por exemplo, um grande modelo disso, né, se a gente pensar nos Estados Unidos da América, esse tipo de modelo de escola é nas áreas mais pobres, né? Aqui eu acho que um autor que ajuda muito a gente a entender isso é o Loïc Wacquin, né? Que é um sociólogo francês, o principal discípulo do Pierre Bourdieu, né? Onde ele vai analisar esses processos, que na verdade tem a ver, eu não sei se eu chamaria de enclave, mas eu chamaria de gueto mesmo, né? É um projeto de guetização, de confinamento dos mais pobres, né, de controle social assim extremado, né, das classes mais pobres, enquanto que para os ricos, né, o Wacquin vai dizer que esse Estado neoliberal ele é cada vez mais repressor contra os pobres, cada vez mais militarizado para os pobres, né, e cada vez mais liberal para o outro extremo da pirâmide, né, ou seja, os ricos podem usufruir das maravilhas das promessas do liberalismo, né? Enquanto que os mais pobres conhecem quase que exclusivamente o braço armado e penal punitivo, né, do Estado. O Wacquin tem uma obra muito extensa, mas tem um artigo dele, principalmente de 2012, 3 passos para uma antropologia do neoliberalismo realmente existente, que eu acho que ajuda muito a gente a entender e avançar aí nessa sua questão. Tá? É isso, gente, eu queria agradecer muito, assim, as trocas aqui com vocês, demais mesmo, foi muito enriquecedor, né, Camilo? Acho que Camilo, Ana, o Bruno que está aqui, né, no suporte com a gente, mas queria agradecer demais a você e a Ana, Camilo, pelo espaço aqui, pela oportunidade. Foi uma prévia excelente, né, para o curso, e reforço o convite aqui, tá, pessoal, do curso que a gente vai
ministrar aqui junto ao laboratório, né, que vai dia 24, 31 de outubro, 3, 7 e 16 de novembro, todas as aulas online, sempre às 19 horas. E quem, mas eu não sei se eu vou conseguir assistir todas as aulas. Quem se inscrever no curso tem aí um período aí depois, né, 15, 20 dias para assistir, que as aulas ainda ficam gravadas, né, ficam disponibilizadas por um período aí, tá bom? Então, obrigado demais mesmo, Camilo. Eu só tenho a agradecer e, enfim, devolvo a palavra para você e muito obrigado mesmo. Obrigadão, Bruno, pelo suporte. Obrigado a todos aqui, a todos e todas pela atenção. Pessoal, muito bom mesmo o debate. Tiago, maravilha, viu? Muito obrigado aí mais uma vez. A aula é excelente, várias questões. Vejam como o tema suscita, movimenta aí os espíritos, né, gente? Então, eu reforço o convite do Tiago, que está aqui, né, se disponibilizando para as conversas com a gente, para aprofundar o tema nesses outros 5 encontros, né, Tiago, agora de outubro para novembro, começando no 24 e terminando no dia 16. Então, deixamos aqui o link também para quem tiver interesse. Reforço o convite do laboratório também para o seu congresso, que inicia os grandes ciclos, o Congresso sobre Arte e Cultura Brasil 200 anos depois, tá? Também com as inscrições, envio de propostas de trabalho também funcionando até o dia 10. Enfim, acompanhem, participem, né? Interajam aí com a gente, sempre deem força, né, Tiago, para essa luta em prol da circulação do conhecimento científico acadêmico no país, que é, sem dúvida, uma chave, gente, para a gente, pelo menos, poder se dar conta, não é? E pensar em formas e maneiras de enfrentar esses desafios sociais que não nos abandonam nunca, né, Tiago? A gente está sempre com essas grandes questões colocadas e de desigualdade que se manifestam de várias maneiras. Então é isso, meu caro. Obrigado mais uma vez, obrigado à equipe toda e especialmente, né, vocês que estiverem com a gente até agora. Espero que a gente se reencontre em breve. Grande abraço, gente. Valeu, gente. Muito obrigado. Obrigado, Camilo. Obrigado, Ana. Bruno, um abraço. Boa noite. Boa noite, gente.